Olá, muito boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 19 de novembro. Está no ar, a partir de agora, o resumo da semana do nosso Alba Notícias. Você vai conferir os assuntos que foram notícia essa semana aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Em decorrência da morte do deputado Pastor Isidório Filho, que aconteceu na última quinta-feira, a ALBA deu posse a 2 novos parlamentares. O deputado Luiz Augusto, do Progressistas, que estava suplente do deputado Nelson Leal, atualmente licenciado para exercer o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, assumiu como titular. A vaga de suplente de Leal agora é ocupada pelo deputado Reinaldo Braga, do Partido Liberal, que exercerá o 10º mandato dele aqui na Casa Legislativa. O vice-governador do estado, João Leão, esteve presente na cerimônia e a repórter Miriam Neri traz os detalhes. A cerimônia de posse dos 2 parlamentares aconteceu na sala da presidência da ALBA. Entre as autoridades presentes estava o vice-governador do estado, João Leão. Para nós aqui do governo da Bahia, nós ficamos muito felizes de receber o mandato definitivo do deputado Luiz Augusto e de receber o deputado Reinaldo Braga como suplente do deputado Nelson Leal. Ficamos tristes pelo que aconteceu com o nosso companheiro, nosso amigo, nosso irmão, uma figura maravilhosa, um jovem de 29 anos, o deputado João Isidório. Ele tinha um trabalho social excepcional. O deputado estadual Luiz Augusto, que antes estava como suplente do deputado licenciado Nelson Leal, atual secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, assumiu oficialmente o cargo como titular, em virtude da morte do deputado João Isidório Filho, na última quinta-feira. Luiz Augusto vai para o seu 5º mandato na ALBA. A responsabilidade é a mesma, eu já estava no mandato no lugar de Nelson, né? Só que ia durar só até março. Agora vai durar até o final. Mas é aquilo que eu falei, não queria estar aqui nesse lugar hoje. Queria sair em março, que era a data que estava prevista. É a vida está seguindo, vou cumprir o meu mandato, que o povo também me deu. A vaga de suplente de Leal ficou com o deputado estadual Reinaldo Braga, que falou com pesar da perda tão prematura de João Isidório Filho. Braga volta a ocupar o lugar de decano na ALBA e inicia seu 10º mandato na Casa Legislativa Baiana. 10º mandato que eu estou assumindo, fui eleito 9 vezes, fiquei na suplência agora e por conta dessa vaga eu estou assumindo novamente o cargo de deputado estadual. Vamos sentar e ver e discutir com as lideranças, conversar muito, para depois a gente traçar um rumo aí. O presidente da ALBA, o deputado estadual Adolfo Menezes, falou da alegria de ter grandes amigos de volta, mesmo depois de um momento difícil. O deputado Luiz Augusto estava aqui como suplente e assumindo, em virtude do deputado Nelson Leal, está assumindo a secretaria, agora se torna titular, e o deputado Reinaldo Braga, decano daqui da casa, assume como suplente a vaga do deputado Nelson Leal até o seu retorno no mês de março, quando a lei determina que quem ocupe cargo para disputar outras eleições tem de retornar à casa. Mesmo da forma que foi, mas tem de se cumprir a lei. A sessão extraordinária da última quarta-feira na Assembleia Legislativa da Bahia foi marcada por homenagens ao deputado Pastor Isidório Filho, que morreu na última semana. Na ordem do dia, projetos como o que mexe no quadro de servidores da Secretaria Estadual da Fazenda tiveram votação adiada. Vamos saber como foi. Na abertura da sessão, o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Adolfo Menezes, pediu um minuto de silêncio pela morte precoce do deputado estadual Pastor Isidório Filho, de 29 anos, vítima de uma lesão na coluna cervical ao pular no mar durante um passeio de escuna. É de dilacerar o coração quando a gente vê um pai enterrar um filho tão jovem, porque o filho, pela natureza, que devia enterrar o pai. Mas quando ocorre ao contrário, como ocorreu com o João Isidório, é um dia muito triste. E hoje, a primeira sessão nos faz lembrar todo o seu passado, toda a sua alegria, o seu companheirismo, que durante o período que ele teve aqui
como deputado mais votado, nós testemunhamos. Na sessão extraordinária mista, com a presença de parlamentares no plenário e de forma virtual, os deputados não votaram projetos de adequação de cargos da Secretaria Estadual da Fazenda. Relator da proposta, o deputado Antônio Henrique Júnior, deu parecer favorável. Esse projeto é nesse intuito de beneficiar os servidores públicos da Secretaria da Fazenda, dar melhores condições para ele poder trabalhar, fazer a fiscalização. Esses cargos vêm ajudar muito a andar com mais eficiência o trabalho da Secretaria. O plano plurianual 2020-2023 também não foi apreciado pelos parlamentares por causa do pedido de vista feito pela oposição. E a nossa Alba, minha gente, é uma das finalistas do Prêmio Gestão entre as Assembleias, concedido pela União dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a UNALE. Nós estamos concorrendo com um projeto Certificado Digital da Assembleia Legislativa da Bahia, implantado aqui na casa pelo setor de Tecnologia da Informação em 2020. As inovações trouxeram melhorias na rotina administrativa e também inclusão digital. Para você entender mais sobre essas mudanças que foram implantadas, a gente vai ver agora um vídeo produzido aqui pela Alba para apresentar o projeto e concorrer a este prêmio. Da crise à oportunidade para se modernizar, foi com essa máxima que a Assembleia Legislativa da Bahia fez uma verdadeira transformação digital, com a tramitação de processos online se tornando autoridade certificadora. Emissão de certificados sem custos, além de assinaturas digitais de documentos com autenticidade e validade jurídica. Nesse novo panorama em que distâncias precisaram ser ressignificadas, foi fundamental implementar sessões parlamentares remotas e mistas, de qualquer lugar e com segurança, contando com registro de presença e votações com confidencialidade. Todas essas mudanças foram implementadas com eficiência na gestão e a Alba dá aula sobre o assunto, trazendo um projeto de baixo custo, maior transparência para o cidadão e ainda o benefício da sustentabilidade. Modernização Alba, vivendo o futuro agora. Bom, a gente fica na torcida, né, por esse primeiro lugar. Parabéns aí a toda a turma de TI aqui da Alba por apostar neste novo momento e por investir sempre em inovação. A obrigatoriedade da vacina da Covid-19 para todo o funcionalismo público baiano foi um dos temas da reunião semanal da mesa diretora da Alba, realizada na última quarta-feira. Vamos acompanhar os detalhes dessa reunião. A reunião segue a tradição de todas as quartas, quando os deputados que compõem a mesa diretora da Alba se reúnem para discutir as pautas da Casa do Povo e da vida dos baianos. O presidente da Assembleia Legislativa fez um balanço sobre o encontro de hoje e destacou o debate sobre o novo decreto do governo, que impõe a obrigatoriedade da vacina da Covid para os funcionários públicos do Estado. Levamos alguns problemas, a abertura 100%, a casa já está funcionando quase que normalmente, decreto do governador exigindo a vacinação para os funcionários públicos, votações, recesso, em virtude já estávamos chegando no final do ano e, como sempre, até o Natal, normalmente a gente volta tudo quando não há nenhum tensionamento. Então, questões rotineiras daqui da casa, né, de votação, repetindo, de administrativa, que são levadas para discutir com toda a mesa diretora. No próximo bloco, temos Minuto Parlamentar com a deputada Fátima Nunes e também detalhes de uma audiência pública que discutiu sobre o abate de jumentos aqui na Bahia. A gente volta já. Voltamos com o resumo do que foi notícia essa semana aqui na Casa do Povo. Para começar este bloco, vamos saber um pouco mais no Minuto Parlamentar o que a deputada estadual Fátima Nunes vai trazer para a gente sobre o projeto de lei de sua autoria que criou o Dia Estadual da Luta dos Povos Indígenas. O PL já foi aprovado e a data será celebrada anualmente no dia 7 de fevereiro. Eu sou a deputada estadual Fátima Nunes. Apresentei o projeto de lei que foi aprovado
e cria o Dia Estadual de Luta dos Povos Indígenas, que são, historicamente, os verdadeiros donos deste país, mas que, de fato, para garantir o direito de viver e viver com dignidade, sempre precisou de muita resistência e de muita luta. Números apresentados nos levantamentos do Ministério da Agricultura apontam que a partir do ano que vem podem não existir mais jumentos aqui na Bahia nem no Nordeste brasileiro. A audiência pública Abate de Jumentos versus Saúde Pública discutiu o tema aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Este evento foi promovido pela Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos da ALBA e aconteceu em parceria com a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde e institutos de pesquisas afins da Bahia. Vamos entender a partir de agora os impactos do abate desses animais na saúde pública. Símbolo da biodiversidade e da cultura nordestina, o jumento está entrando em extinção. Também conhecido como jegue ou asno, o animal é utilizado desde a pré-história para levar carga, mas nos últimos 5 anos também tem sido explorado na comercialização de carne e pele para o mercado chinês. O jumento chega a ser vendido por R$1 e seu colágeno é utilizado na medicina tradicional chinesa para a produção de remédios que chegam a custar $300 a cada 250 gramas. Então, essa questão dos jumentos no Nordeste é muito complexa. A China já extinguiu esses animais em outros países, já causou sérios problemas, como será visto hoje na audiência pública. Animais na África, por exemplo, tem notícias de que famílias que tinham um animal para fazer o transporte da água, de alimentos, perderam esses animais. E aí as crianças que antes iam para a escola tiveram que sair das escolas para fazer esse trabalho de carregar água, de fazer outra coisa que antes eram feitos pelos animais. Um jumento leva muitos meses para nascer. Então, o que acontece? Não existe possibilidade dos jumentos mais nascerem, porque eles estão sendo abatidos. Então, eles estão sendo extintos realmente. E a Constituição é clara, dizendo que não pode existir a extinção de uma espécie. É o que está acontecendo aqui. É vergonhoso. A falta de fiscalização nos abatedouros tem tornado comum os maus tratos e a morte precoce desses animais, que demoram quase 1 ano para se reproduzir, o que impede a continuidade da espécie. Nessas condições sanitárias precárias, já existem relatos de doenças infecto-contagiosas do vírus mormo, uma zoonose que também acomete seres humanos e que não tem cura. Primeiro, a questão não está tendo um acompanhamento, né, das questões, quando é abatido o jumento, onde é que está colocando os restos, né, a questão, e isso causa um problema sério com a questão da saúde pública, porque se não tiver, o ser humano vai estar sendo vítima de uma doença que pode ser mais grave até do que o próprio Covid. A bióloga Patrícia Tatimoto alerta que a falta de um padrão de biossegurança, do cumprimento de regulamentos e da rastreabilidade do comércio com o consumo de pele e carne de jumento de forma descontrolada podem gerar novas pandemias no mundo. Para ela, a solução urgente é a suspensão imediata do abate. Um ponto que a gente ressalta bastante é a questão da biossegurança. Então, uma vez que os animais não têm rastreabilidade, não se conhece a origem desses animais e o status sanitário, essa atividade gera muito risco de biossegurança e esse risco, inclusive, impõe risco à saúde pública. Então, pode ser que a gente tenha novas epidemias e até novas pandemias por essas doenças que estão sendo negligenciadas. Neste sábado, dia 20 de novembro, comemoramos em todo o Brasil o Dia da Consciência Negra. A data foi escolhida por coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, um dos maiores líderes negros do Brasil que lutou pela libertação do povo contra a escravidão. A repórter Miriam Neri conversou com o professor Erivaldo Oliveira sobre temas importantes para a cultura, para o direito e a valorização do povo negro aqui no país. Em alusão ao Dia da Consciência Negra, que é comemorado aqui no Brasil todos os anos, no dia 20 de novembro, estamos aqui com o professor Erivaldo Oliveira. Ele também é historiador e ex-presidente da Fundação Cultural Palmares.
Professor, a que se deve essa data tão importante? Essa data é em alusão ao nosso herói maior, ao herói Zumbi dos Palmares. Mas essa data foi uma luta do movimento negro na década de 60, de 70, de 80, culminando na década de 90. É uma luta inspirada na luta dos direitos humanos de Martin Luther King, nas lutas dos Panteras Negras que lutaram contra o racismo nos Estados Unidos, e essa cultura veio para o Brasil. E aqui, grandes figuras devolveram para a gente, mais novo, um mundo melhor. Abdias do Nascimento, Manhilda, Januário Garcia, tantos negros brasileiros que lutaram para ter essa data. E mais, eles subiram a Serra da Barriga, tomaram a Serra da Barriga, transformaram a Serra da Barriga em patrimônio brasileiro, e na minha gestão na Palmares eu transformei em patrimônio do Mercosul, porque nós precisamos mostrar nossa cara e precisamos mostrar nossa cultura. Professor, diante de tantos anos e de tantas lutas, quais os avanços nós temos hoje? Aconteceram alguns avanços, porque o racismo, ele não era crime, por exemplo, hoje ele é crime. O racismo, ele era céu aberto. Infelizmente, nós estamos tendo alguns retrocessos nos dias de hoje. Mas nós tivemos avanços com as cotas, porque muita gente é contra as cotas, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, já pensou você ser escravizado durante 353 anos, o Estado lhe joga na sarjeta, você não tem nem a senzala mais para morar. Passados 133 anos dessa abolição, o Estado não lhe dá nenhuma condição. Então, as cotas é uma indenização aos afrodescendentes, aqueles descendentes de africanos aqui instalados, para você ter igualdade de oportunidades. E essa igualdade de oportunidades para você gerar o que a gente ouve tanto falar na tal da meritocracia. A meritocracia, eu só posso falar em meritocracia quando eu ofereço igualdade de oportunidades a todos. E nós não temos igualdade de oportunidades. As escolas públicas estão destruídas. A escola pública, o ensino é cada vez mais ruim. Então eu preciso qualificar a escola pública para que esse aluno tenha acesso à universidade. Professor, a gente vive em uma sociedade contemporânea. Como é que o senhor vê tantos atos de racismo? O racismo é fruto do desconhecimento. Você não tem nenhum racismo contra o Império Francês. Você não tem racismo sobre o Império Austro-Húngaro, sobre o Império Alemão, que era o Austro-Húngaro, pertenciam, sobre o Império Árabe, porque você estudou na escola. Mas você tem um racismo contra a cultura afro-brasileira porque o desconhecimento é total. Você não estudou os impérios africanos? Eu tinha 16 impérios em África e impérios brilhantes de cada povo desse que veio para o Brasil. Então, nós não estudamos. E a ignorância do racismo vem pela falta de conhecimento. Nós precisamos cada vez mais implementar o conhecimento da cultura afro nas escolas. E a LDB ela foi alterada para implantar o ensino da África e dos povos indígenas na escola. Só que as escolas nunca implementaram. Januário Garcia, que é um dos maiores fotógrafos do mundo, né? E ele fotografou o movimento negro durante 50 anos, ele morreu aos 76 anos de Covid, em julho desse ano, e ele dizia assim, existe uma história do negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o negro. Professor, estamos em uma casa política. No seu ponto de visão, como é que o senhor vê esse número tão reduzido de negros nesse cenário? A Bahia tem 63 deputados estaduais. A gente procura quantos negros, né? Nas grandes posições, também não temos. A gente tem 39 deputados federais. Quantos negros? Né? Nós temos 20 e poucas secretarias de Estado. Quantos negros? O município nem se fala. Nós só temos negros em secretarias que diz respeito à cultura afro. A Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, né? A SEMU, que é a Secretaria da Igualdade Racial do município de Salvador, que era impossível botar um branco, então tem lá uma negra.
Mas no governo do Estado também é uma negra. Mas quem disse que o negro não pode ser secretário de educação? Não pode ser secretário de infraestrutura, de desenvolvimento urbano. Por quê? Porque eu tenho que pensar a sociedade como um todo. Eu tenho que levar para a periferia as políticas públicas do governo. E eu tenho com a sensibilidade de ser negro, eu vou levar o Estado para aquele lugar que só outros grupos econômicos chegam. Quero que o senhor deixe uma mensagem para essa data tão importante. A mensagem que eu quero deixar a vocês é que nós temos que nos unir. Diziam os grandes teóricos do século XIX, proletários de todo mundo, univos. Eu digo assim, ó, pretos e pretas do Brasil e do mundo, univos. Brancos e brancas não racistas e antirracistas do Brasil, univos. Porque só assim a gente vai mudar essa situação. E você que é amante de arte e literatura, fique atento. A nossa equipe foi conferir a Flipelô, a festa literária internacional do Pelourinho, que este ano homenageia o escritor Graciliano Ramos. A repórter Samile Fonseca percorreu a programação na tarde da última quinta-feira e garante que tem muitas atividades interessantes. A feira é gratuita e acontece até domingo. Não perca! Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresentar meu bailão. Eu vou cantar com muita alegria. Vou apresentar essas. Uma programação leve, descontraída e cheia de conteúdo. Ir à Flipelô é se deixar contagiar pela cultura da Bahia e pela beleza do Centro Histórico de Salvador. Em Salvador é outra energia. A amizade entre dois escritores nordestinos está sendo retratada aqui no projeto Graciliano Ramos e Jorge Amado, uma história de amizade e admiração. É um projeto idealizado por Beth Ramos e Arildo Deda, que está sendo reproduzido aqui na Feira Literária Internacional do Pelourinho, a Flipelô, que já acontece há 5 anos aqui em Salvador. Com alegria estampada nos olhos, Ângela Fraga, diretora da Fundação Casa de Jorge Amado, e Chico Assis, um dos gestores da Fundação Gregório de Matos e da Casa Benim, falaram sobre a escolha do tema do Festival Literário de 2021. Era quase que inevitável, porque a gente sempre procura trazer um escritor que tem uma aderência à obra ou à vida de Jorge Amado. E Graciliano, além de Jorge Amado ser um admirador muito ferrenho da obra e da pessoa do Graciliano, ele tinha uma relação de parentesco, né? Eles eram quase da mesma família, já que o Graciliano era sogro do James, que é o irmão mais novo de Jorge. Homenagear os escritores nordestinos, os escritores já consagrados, mas principalmente esses escritores também jovens, contemporâneos, e que a Casa do Benim abre as portas para eles. A grande novidade desta 5ª edição do Flipelô é a maneira híbrida, que você também pode acompanhar todo o evento aí da sua casa, pelas redes sociais da Flipelô, YouTube, Instagram, Facebook, ou, claro, né, se vier aqui presencialmente, você vai receber esse folheto aqui com toda a programação e só curtir a 5ª edição da Flipelô. A possibilidade de a gente ter o público e de manter essa transmissão, que foi algo que a pandemia nos ensinou a fazer e que a gente verifica que funciona, que é muito democrático, possibilita pessoas que não tenham mobilidade estarem com a gente na festa, ou pessoas que estão em outros espaços, ou até outros países, né? Então, esse formato híbrido eu acho que veio para ficar. Além de movimentar o turismo e o comércio local, a Flipelô promove uma incrível conexão dos visitantes com a cultura da Bahia. A imersão pode ser percebida nos sorrisos, nos registros de fotos e na energia de quem visita cada cantinho desse festival. Eu estou encantada, eu não esperava ser assim, entendeu? Até a gente estava conversando, que eu falei que eu ia para Salvador, pensei que fosse não gostar. E está sendo ao contrário, estou gostando muito. A história, que é uma coisa que a gente já gosta, de Jorge Amado, e principalmente esse ano com Graciliano Ramos, eu comentei um pouquinho contigo quando a gente estava conversando sobre Baleia, né? A cachorrinha de Grande Sertão Veredas, que é
tão companheira de Fabiano no livro, é uma alegria. Então, para a gente está sendo uma experiência única. Praças, casarões, igrejas do centro histórico e diversos espaços de cultura do Pelô se transformaram para receber a ampla programação do festival, com atividades dedicadas a visitantes de todas as idades, oferecidas gratuitamente. As crianças têm espaço garantido e adoram. Eu vim visitar também, vim ler história, vim fazer um bocado de coisa. Você sabe de quem é essa casa aqui? Jorge Amado. E para os adultos, amantes da arte e da literatura, a Flipelô é um verdadeiro parque de diversões. Não é mesmo, Jackson Costa? As pessoas que estão aqui pela Flipelô são muito mais tocados no sentimento, pelos tambores. Quando verem os atores aqui recitando poemas e outros textos, também são mais tocados, e nós atores ficamos ainda muito mais sensibilizados. Por onde você caminhar no festival, é certo que irá encontrar surpresas da cultura baiana, como Sofia Eduarda, de apenas 10 anos, que participava da apresentação do lançamento de um livro infantil. Maria Preta é uma boneca que estava muito sozinha no reino dos brinquedos, e esse reino ficava muito longe daqui. Então, a tia Fada, porque as crianças estavam muito estranhas, procurou em todos os lugares, até encontrar no reino dos brinquedos encolhidinha no canto Maria Preta. E Maria Preta, ela estava sozinha pelo fato da sua cor da pele e também por causa pela discriminação, vamos assim dizer. E a enfermeira e poeta Caroline Miranda, que recitou uma poesia de sua autoria. Sou pescador e não tenho receio. Pode mais estar calmo ou traiçoeiro. Vou em busca do peixe de cada dia e sei que fácil não é, mas Deus me protege e me guia. Mais outra vez, apresenta meu bailão. Eu vou cantar com muita alegria. Que bacana essas dicas, Samile. Muito obrigada, tá? Com essa matéria, a gente encerra a nossa edição de hoje. Estas foram as notícias que tiveram destaque essa semana aqui no Legislativo Baiano. Você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais e também no site al.ba.gov.br. Para rever o nosso jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, sempre às 7 horas da manhã. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Um excelente final de semana e até segunda. Tchau, tchau.